Boa tarde, sétimo ano, tudo bem? Como é que foi de recesso? Espero que vocês tenham descansado, curtido muito essas 2 semanas e que estejam recuperados para o nosso próximo, para continuar, né, o segundo semestre do ano. E a nossa primeira aula hoje será uma retap da AP2 que vocês fizeram um dia antes de entrar de recesso. E ao final da aula a gente vai resolver os exercícios do capítulo sobre urbanização. Vamos lá? Item 1. Sobre a urbanização e a rede urbana brasileira, marque V para verdadeiro e F para falso. O processo de urbanização ocorre quando o meio urbano cresce mais do que o meio rural devido à migração da população do campo em direção às cidades. Então, a urbanização ela ocorre quando a população urbana ela passa a ser maior do que a população rural. Então, e como é que essa população urbana aumenta? A partir dos processos de migração, que a gente chamou de a migração campo-cidade, seria o êxodo rural também, né? E também a migração entre países. Isso também a gente chama, acaba promovendo a urbanização dos espaços urbanos brasileiros. 2. O crescimento urbano corresponde ao crescimento das cidades em número e principalmente na expansão do seu espaço e modernização. Então, o crescimento urbano é o crescimento do espaço que a gente chama de urbano, ou seja, o crescimento da área que é urbanizada, né? A área das cidades e também o aumento do número de cidades no caso do Brasil, ou dependendo da região ou estado. Então seria esse o crescimento urbano, crescimento espacial desse espaço. Um dos principais motivos que levam as pessoas a deixarem o espaço rural e a viverem no espaço urbano é a oferta de emprego nas cidades, nos setores secundários e primários. Qual é o setor primário? O setor primário da economia é a agricultura, pecuária e o extrativismo. Então, a resposta está errada por conta disso, né? A alternativa 3 está errada porque não é no setor primário, sim no secundário e terciário, que se concentram principalmente nos espaços urbanos. 4. A diminuição absoluta da população do campo foi motivada pelo processo de industrialização e mecanização das atividades agrícolas que levam a menor necessidade de mão de obra no campo. Então, foi isso mesmo que aconteceu. Ocorreu, né, lá na década de 1950, 60, 70, ocorreu a industrialização do campo com a mecanização das atividades agrícolas. Então, passou-se a necessitar de menos mão de obra no campo. Isso fez com que as pessoas perdessem, então, o seu trabalho, né, no campo e migraram para as cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de empregos. 5. A falta de emprego e a deficiência infraestrutural que gera problemas de saneamento básico e moradia não são obstáculos enfrentados pelos grandes centros urbanos brasileiros. A gente viu que não, que os grandes centros urbanos brasileiros enfrentam todos esses problemas de falta de saneamento, de infraestrutura, e aí isso vai estar associado a outros problemas sociais, como falta de moradia, de emprego, porque a nossa urbanização ela foi muito intensa e muito rápida. Ela aconteceu em meados do século XX. Então, foi um processo muito rápido que não foi acompanhado por políticas públicas direcionadas a essas áreas. 6. O Censo Demográfico de 2010 constatou que cerca de 11,5 milhões de brasileiros vivem em aglomerados subnormais, que são ocupações irregulares de terrenos para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, carentes de serviços públicos essenciais. Então, aglomerados subnormais é uma classificação feita pelo IBGE, que considera essas ocupações em áreas irregulares, que não possuem infraestruturas básicas, ou seja, rede de esgoto, água encanada e tratada, asfalto, iluminação pública. Então, são áreas que são ocupadas por essas pessoas que não conseguem, não têm condições de habitar outras áreas com infraestrutura e acabam ocupando essas áreas. Geralmente, essas áreas elas são desvalorizadas.
pelas empresas de moradia, né? Então elas acabam sendo áreas que não são do interesse dessas empresas e das pessoas mesmo que têm condições. Então elas são ocupadas por pessoas de baixa renda, e aí a gente chama o que compõe esses aglomerados subnormais? As favelas, as palafitas, que são exemplos de aglomerados subnormais. E realmente, o censo de 2010, como está no livro de vocês, constatou que nesse período eram cerca de 11,5 milhões de brasileiros vivendo em aglomerados subnormais. E aí aqui, tem nessa chargezinha falando, o censo revela que 11,4 milhões de pessoas vivem em favelas. E aí o menininho, falando, que emoção, agora a gente foi reconhecido, porque até então essas pessoas elas acabam sendo invisíveis para o poder público muitas vezes. 7. A função de uma cidade pode ser definida pela atividade na qual ela se destaca, como, por exemplo, religiosa, militar, industrial, político-administrativa. Porém, em nenhum momento uma cidade exercerá diferentes funções simultaneamente. Então, aqui, tá errada, tá bom? A 7 é errada, não é verdadeiro. Vou colocar o gabarito também lá no AVA. Porque uma cidade, ela pode ser religiosa, mas ao mesmo tempo ela pode ser política. Ela pode ser militar, mas ao mesmo tempo ela pode ser industrial. Por exemplo, Santos, lá em São Paulo. Ele é uma cidade portuária, mas ao mesmo tempo também é uma cidade turística, em dezembro, em janeiro, na época de férias, acaba recebendo muitos turistas que vão para as praias. Então, uma cidade ela pode exercer mais de uma função, sim. 8. Uma cidade pode crescer de duas formas: pela construção de edifícios ou galerias subterrâneas, crescimento horizontal, e pela expansão do seu espaço urbano, crescimento vertical. Essa está errada porque foi invertido o conceito. Então, quando a cidade ela cresce com a construção de edifícios e de galerias subterrâneas, esse é um crescimento vertical. E aí, quando ela expande o seu espaço urbano, é um crescimento horizontal. Então, a gente só trocou aí o conceito, por isso que está errado. 9. Ocorre a conurbação quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de 2 ou mais municípios e suas áreas se unem fisicamente. Aqui, também, tá? Essa aqui é verdadeira. Ocorre a conurbação quando há uma expansão expressiva da mancha urbana, ou seja, a cidade cresce, aquela mancha urbana de cidades, construções, comércios, ela cresce tanto que ela acaba se unindo ao município vizinho. Então a gente não consegue mais separar ali só, olhando visivelmente, onde começa um e termina um outro município. Então essa aqui é verdadeira. Então eu trouxe um exemplo aqui da região metropolitana de São Paulo. Então essa primeira imagem é uma imagem de satélite do Google, e aí vocês verificam que a gente não consegue diferenciar. Olhando aqui a gente só tem uma mancha urbana, é como se fosse uma única cidade. A gente não consegue separar o que é São Paulo, o que é Santo André, o que é ABC Paulista. Não, a gente só vê é como se fosse uma única cidade. Na próxima imagem, a gente já vai ter uma divisão. Aqui não dá para ver direitinho, mas vocês abram, por favor, o slide lá no ar, vocês vão conseguir verificar os limites, que são essas linhas traçadas. Aí aqui ao centro a gente tem a cidade de São Paulo, a capital. Ao norte a gente vai ter, nordeste mais ou menos, a gente vai ter Guarulhos. Aqui, mais ao sul, Santo André. E deixa eu ver aqui se eu consigo identificar outro município. Eu sei que a oeste a gente vai ter Osasco, se eu não me engano é Barueri. A gente vai ter várias cidades aqui que compõem a região metropolitana de São Paulo. 10. Nas grandes cidades se aglomeram as atividades industriais e de serviços, como financeiras, bancos e seguradoras, comerciais e de lazer, parques, cinemas, teatros.
Nelas também se encontra a maior parte da infraestrutura de turismo, hotéis, restaurantes, aeroportos, e dos órgãos públicos. Essa relação de atração e de influência que as cidades têm uma com as outras formam a rede urbana. Então, a rede urbana é a relação entre as cidades, onde há os fluxos, né, entre as cidades, e aí a gente vai ter cidades mais importantes, que a gente chama de metrópoles, depois a gente vai ter cidades que exercem importância, mas não num grau igual a metrópole, que seriam as capitais regionais, e as outras aqui, né, nesse exemplo, nessa imagem, a gente tem as cidades. E aí então a gente vai ter fluxo de pessoas, que são as linhas pretas, e o fluxo de bens e capitais, as linhas vermelhas. Então, entre essas cidades sempre vai haver uma relação, um fluxo de pessoas, fluxo de informações. Hoje a gente vive num mundo globalizado, onde o fluxo de informações é intenso, e entre o mundo inteiro, se a gente pensar até no contexto de pandemia, se fosse aí há 200 anos atrás, a gente teria a pandemia teria tomado seria tão grande como ela foi agora? Seria uma pandemia? Provavelmente não, porque a circulação de pessoas, de produtos seria muito menor. Da mesma forma, as informações. Antigamente a gente não tinha acesso às informações do que está acontecendo lá do outro lado do mundo, né? No máximo a gente sabia o que estava acontecendo ali no bairro vizinho. Hoje não. Hoje a gente é instantâneo, né? Se acontece por exemplo, terremoto lá no Japão, a gente fica sabendo na mesma hora, praticamente aqui no Brasil, o que aconteceu, né? Então, esse é o fluxo. E aí as cidades, elas estão em redes. Elas vivem se comunicando. Item 2. Tendo como referência o texto abaixo, julgue as alternativas em verdadeiro ou falso. As cidades milionárias, com mais de 1 milhão de habitantes, que eram apenas 2 em 1960, São Paulo e Rio de Janeiro, são 5 em 1970, 10 em 1980, 12 em 1991 e 13 em 2000 e 15 em 2010, de acordo com o IBGE. Esses números ganham maior significação se nos lembrarmos que, historicamente, em 1872, a soma total das 10 maiores cidades brasileiras não alcançava 1 milhão de habitantes, pois somavam apenas 815.729 pessoas. Esta é a nova realidade da macro-urbanização ou metropolização brasileira. Então, um texto adaptado do professor Milton Santos, Urbanização Brasileira. Vamos julgar os itens aqui. Primeiro, no Brasil, a modernização do campo teve relação direta com a aceleração da urbanização, caracterizada por uma metropolização que se expandiu por várias regiões brasileiras. Verdadeiro, porque ocorreu a mecanização no campo, não provocou o êxodo rural, as pessoas migraram do campo em direção às cidades, então aumentou a população urbana. Então, houve a aceleração da urbanização das cidades brasileiras, caracterizada por uma metropolização que expandiu várias regiões brasileiras. Ok, porque as regiões metropolitanas não estão concentradas em uma única região, como por exemplo o Sudeste. Não, se expandiram também para outras regiões brasileiras, como a gente vai ter regiões metropolitanas em Santa Catarina, que é a região metropolitana de Florianópolis, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Aqui no Distrito Federal a gente tem, não uma região metropolitana, mas temos a RID, que seria uma relação entre municípios do estado do Goiás, de Minas Gerais e do Distrito Federal. Então foi uma metropolização que se expandiu por todas as regiões brasileiras. No Brasil, a migração campo-cidade, também conhecida como êxodo rural, não foi influenciada pelo processo de industrialização do campo e nem pela ilusão de que a vida nas cidades apresentava mais perspectiva. Errado! Foi justamente isso que aconteceu, porque a mecanização do campo, a industrialização do campo, fez com que as pessoas migrassem do meio rural, do campo, em direção às cidades, e elas tinham uma perspectiva de que as cidades ofereceriam melhores oportunidades para elas, como empregos, embora isso não foi realidade para a maioria das pessoas que migraram. 3. Um ritmo de metropolização tão elevado como o do Brasil corresponde a índices iguais de crescimento industrial.
Assim, a maior parte da população que se dirige às cidades é empregada no setor secundário. A gente sabe que não, que as cidades, a maior parte dos empregos ainda é no setor terciário, que é comércios e serviços, e além disso, a gente não tem um igual crescimento industrial. A gente sabe que em algumas regiões brasileiras não houve um expressivo crescimento industrial, por isso que está errado. 4. Embora o ritmo de urbanização e metropolização no Brasil tenham sido muito elevados, o fenômeno ocorreu apenas na região sudeste, pois foi justamente nessa região que ocorreu o maior crescimento industrial. Não, na região sudeste ocorreu o maior crescimento industrial? Sim. Foi a primeira região industrializada brasileira? Sim. Qual é a principal cidade industrial brasileira? São Paulo. Mas ela não ocorreu, o ritmo de urbanização e metropolização, ele não ocorreu só na região sudeste. Ele ocorreu em todas as regiões brasileiras. 5. A urbanização brasileira, caracterizada pela metropolização de médias e grandes cidades, não indica definitivamente a passagem do nosso país para um estágio de país desenvolvido e moderno. Nosso país é desenvolvido e moderno? Não. O Brasil é considerado um país emergente, ou seja, em crescimento. Então, a gente teve um processo de metropolização e urbanização acelerado, mas a gente ainda não é considerado um país desenvolvido, porque a gente ainda tem muitos problemas de país mais carente, subdesenvolvido, que são os problemas sociais, os problemas relacionados à expansão do espaço urbano sem planejamento. Então, a gente tem vários problemas, isso impossibilita a gente ser considerado um país desenvolvido. 3. Item 3. O crescimento das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da segunda metade do século XX produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado pelas desigualdades e segregação espacial, violência urbana e graves problemas ambientais. Sobre os problemas socioambientais no espaço urbano, julgue os itens é verdadeiro ou falso. 1. Devido ao processo de industrialização tardio e à rápida urbanização, o Estado brasileiro pôde planejar políticas públicas adequadas de moradia popular, transporte coletivo, segurança, saneamento básico e infraestrutura para as suas grandes cidades. Isso a gente conversou na aula, que o nosso processo de industrialização tardio é associado à urbanização que aconteceu muito rápido e impossibilitou que fossem desenvolvidas políticas públicas para sanar esses problemas de moradia, de transporte, de segurança, de saneamento básico. Então, as nossas cidades, elas cresceram com esses problemas. Então, por isso que a alternativa está errada. O nosso Estado, os nossos governantes, ao longo do tempo, eles não tiveram tempo para planejar essas políticas públicas. Item 12. As metrópoles nacionais Brasília e Rio de Janeiro não apresentam déficit habitacional, ou seja, não existem pessoas vivendo sem condições apropriadas de moradia nessas cidades. Não, a gente verifica todos os dias, a gente vê na rua pessoas que não têm onde morar, que moram debaixo dos viadutos, na rodoviária. Isso vocês mesmos trouxeram essas informações durante a aula. 3. A violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda, à desigualdade social e à ausência de políticas públicas voltadas à geração de emprego. Então, a violência, esse item está correto, ela é potencializada por isso, pela má distribuição de renda, que a gente vive num país muito desigual, a desigualdade social, ou seja, pouca gente tem muito, a maioria tem pouco, e a ausência de políticas públicas voltadas para a geração de emprego. Então, menos emprego, maior desigualdade social, isso acaba favorecendo que aumente o índice de violência. 4. Os centros urbanos geralmente apresentam temperaturas elevadas e maior pluviosidade que as áreas rurais por causa de diversos fatores. O efeito estufa provocado pelo aumento do gás carbônico na atmosfera, o asfaltamento, a existência de extensas áreas de concreto e a ausência de vegetação. Verdadeiro. A gente sabe que os centros urbanos, eles têm muito mais áreas
impermeabilizadas, muito mais concreto, muito mais construções, menos áreas verdes. Isso faz com que se eleve a temperatura, ocorra um efeito estufa por conta da emissão de gases poluentes, né, que é maior nos centros urbanos, e também aumenta a pluviosidade. Isso estava lá no livro de vocês. 5. Parques, áreas verdes e matas ciliares contribuem para a melhoria do clima urbano, amenizando a variação da temperatura. Verdadeiro. Quem acertou a 4 também acertou a 5, porque as áreas verdes, ou seja, áreas onde há grama, árvores, as matas ciliares que estão próximos aos rios, faz com que a gente não sinta tanto essa variação da temperatura, e também a cidade tenha um clima muito mais agradável para quem mora ali. Então, quem mora próximo a essas áreas verdes, ela não vai sentir tanto esse aumento, essa diferenciação de temperatura. Vocês podem ver, se vocês estiverem próximo ao lago Paranoá, vocês vão ver que a temperatura não nos dias quentes, ela não é tão, a gente não sente tanto como se a gente estivesse ali no centro lá na Esplanada, né, onde a gente tem mais asfalto, mais construção. Então isso influencia sim na sensação térmica nas cidades. Aqui a gente tem uma imagenzinha, né, que compara aqui a zona rural com as cidades, e aí fala, né, que a temperatura na cidade pode ser de 3 a 10 graus mais elevada do que na zona rural. E aqui eu trouxe uma outra imagem que fala, né, ilha de calor. Durante o dia o sol esquenta o cimento. 2. Um pouco dessa energia irradia de volta para a atmosfera. 3. Mas a maior parte é absorvida pelo cimento. Então, as áreas impermeabilizadas, onde tem cimento, asfalto, ela absorve mais o calor. São áreas mais escuras, pelo material, faz com que essa energia seja absorvida. À noite, a energia acumulada no cimento continua irradiando. 5. Deixando a temperatura do ar até 12 graus mais quente do que a área com verde, áreas de vegetação. Então, essa irradiação, esse calor, né, continua sendo irradiado durante a noite, mesmo que a gente não tenha luz solar. Soluções. Quais são as soluções, então, para diminuir essa temperatura nas cidades? Telhado verde, mais árvores, tirar o cimento, substituir por áreas verdes. Onde não der para tirar o cimento, ter vasos de plantas, sombras, né? Construção aqui eu esqueci o nome disso aqui, mas é uma estrutura de madeira, e aí colocar trepadeiras, plantas que sobem e cobrem essa parte. Então, também já faz com que diminua essa temperatura. Pisos que absorvem menos calor, então a coloração do piso também influencia nessa diferença de absorção do calor. Agora eu vou passar um videozinho para vocês, que vai falar sobre os problemas urbanos, e depois um bem legal sobre ilhas de calor. Fundação Vale apresenta As transformações urbanas demoram, mas acontecem o tempo inteiro. A cidade é um organismo muito vivo, muito dinâmico nas suas contradições, nas suas disputas pelos melhores lugares e maiores valorizações, né? De maneira que o tempo todo a cidade se modifica. As cidades crescem aqui no Brasil de uma forma muito característica em toda a América Latina, que elas crescem geralmente de forma horizontal. Elas crescem em área e em população. As cidades vão crescendo de acordo com a direção, né, das frentes imobiliárias, as novas frentes imobiliárias, por exemplo, o Rio de Janeiro, na direção de Copacabana, depois Leblon, depois Barra da Tijuca. Então, assim vão as frentes imobiliárias. Mas há esse processo em que a pobreza vai para a periferia, estende a cidade.
É um modelo de crescimento muito caro, porque ele estica, estende as redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação. Então nós podemos chamar de uma ocupação extensiva, não é? Espalhada pelo território e rarefeita de população, como uma cidade cara, e, ao contrário, uma cidade mais compacta, né? De uso mais intensivo, tende a ter serviços públicos mais baratos e de maneira mais racional. Na cidade compacta, você tem o que nós chamamos de mix de uso. Então, você mora num apartamento, a padaria pode ser no térreo, o chaveiro pode ser no térreo, a escola é próxima. Você tem a possibilidade, enfim, de fazer menos viagens que pesam sobre a poluição do ar, o aquecimento global. O interessante é ter cidades compactas que sejam intermediadas por parques, áreas verdes, etc. Acho que pelo próprio horizonte dos próximos 50 anos, as nossas cidades continuarão crescendo. Ela pode se desenvolver em número de habitantes e em área construída e pode se desenvolver de uma forma perversa. Belém está se expandindo e as áreas periféricas de Belém estão sendo mais valorizadas no processo de urbanização com exclusão. Aqui nós temos o exemplo do Portal da Amazônia, que é um projeto que está aterrando uma parte da orla. Para fazer essa obra foi necessário tirar centenas de famílias que já moram há 30, 40, 50 anos nessas áreas, né? Moram em palafitas, moram em casas de madeira, em casas precárias. Essas famílias foram retiradas e agora a orla está se valorizando, né? E há interesse, então, do mercado, já há interesse de empresas querendo instalar hotéis, porque é uma área que fica de frente para esse belíssimo rio chamado Rio Guamá. A cidade neoliberal é a cidade do mercado. É a cidade onde o mercado se impõe sobre toda e qualquer outra valor, sentido, significado, porque está baseado no pressuposto de que o mercado, funcionando por si só, as livres forças do mercado ordenam de melhor maneira o espaço urbano. O que nós sabemos é que a forma pela qual o mercado ordena o espaço urbano é segregando e aprofundando as desigualdades. Uma das características mais perversas da expansão urbana brasileira é de que não tem lugar para todo mundo. Os pobres, por exemplo, são destinados à periferia, às periferias metropolitanas, às piores áreas, às piores localizações, às áreas mais desvalorizadas, às áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas, topos de morro. É a falta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. E o que são alternativas formais? São as casas que têm a luz elétrica, tem um serviço de água, tem a saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse habitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, há muitos, na ausência de uma oferta a preços acessíveis, as pessoas ocupam o que é possível, dão um jeito. Em 2010, foi feito um diagnóstico sobre as ocupações precárias em Belém do Pará. Só o bairro do Bengui tem 16 ocupações precárias. Em Belém, nós temos que ter mais de 100 ocupações precárias. Então, esse processo de precarização da moradia, é um processo que não é novo, mas cada vez mais que o processo de urbanização chega de forma injusta, vai expulsando o pobre cada vez mais para a periferia, para áreas não urbanizadas, sem saneamento. Eu já estava tendo problema onde eu morava, então isso daqui era uma maneira boa. A casa que eu moro não é minha. Então eu tenho que procurar um lugar para mim morar. Então surgiu essa invasão e eu me meti aqui, né? Meti na invasão, eu digo, aí, se não sair, eu vou garantir minha moradia. Era muito ruim, muito difícil. Você morando, dormindo debaixo de lona,
quartinho de madeira, aquela coisa toda. Aí que lá surgia uma confusão, você tinha que bater, o camarada já queria te tomar aquele terreno. Os serviços públicos já não atendem a população. Com a ocupação Paulo Freire e outras ocupações, veio a inchar ainda cada vez mais e faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus e não consegue, quando vem